A aeronave faz pouso de emergência em Manaus. 10 pessoas estavam a bordo. Todas sobreviveram. Força-tarefa pede à Justiça indenização contra a Amazonas Energia por causa do apagão em Iranduba e Manacapuru. Veja também, começam a valer as novas regras para quem precisa tirar a carteira de habilitação. E ainda, pesquisadores e cientistas da Amazônia pedem a parlamentares uma solução contra corte de recursos e contingenciamento de verbas. É agora, no A Crítica na TV. Olá, muito boa noite para você. Já começaram as investigações para apurar as causas que levaram uma aeronave de pequeno porte a fazer um pouso de emergência no início da tarde de hoje em uma área de mata próximo ao aeroporto de Manaus. 10 pessoas estavam a bordo e todas sobreviveram. A repórter Nádia Saldanha acompanhou desde o início toda a movimentação e é com ela que a gente fala agora ao vivo. Oi, Nádia. Então, a empresa responsável por essa aeronave já se pronunciou sobre esse ocorrido? Boa noite para você. Olá, Nayandra. Boa noite a você e a todas as pessoas que estão nos assistindo. Já se pronunciou, sim, por meio de nota. Então, a empresa responsável pela aeronave de modelo PT-MHC informou que a aeronave estava dentro ali das conformidades exigidas pelo fabricante e que ela, tinha mais de 20.002 horas de utilização e o piloto e copiloto também eram bem experientes. Lembrando que ela, a partir do momento que ela decolou ali no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, caiu logo em seguida. Isso aconteceu no início da tarde desta segunda-feira. E ela já iniciou essa conversa com as autoridades responsáveis e também com as famílias dos envolvidos. Ainda não se sabe a causa do acidente, mas ela está passando todas as informações necessárias para que esse levantamento seja feito o quanto antes, E eles vão precisar de alguns materiais, lembrando que a manutenção foi feita ainda este ano, a última manutenção foi realizada no dia 31 de agosto de 2019, então a gente tem menos aí 16 dias que isso foi feito e isso também será avaliado pelas autoridades competentes. Como eu disse anteriormente, até o momento a gente não tem informações a respeito da causa do acidente ou causas do acidente, mas isso será levantado em alguns dias pelos órgãos competentes. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo. Nádia Saldanha, que acompanhou aí toda a movimentação desde o início. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre essa cobertura. A gente sabe que você preparou uma reportagem especial mostrando aí todos os detalhes. Desde o momento, essa aeronave caiu aí por volta de 1h30 da tarde, 2 horas da tarde. As nossas equipes já estavam lá posicionadas, não foi isso? É isso mesmo, Nayandra. A gente preparou uma reportagem aí falando de tudo o que aconteceu desde o início e também o que aconteceu após as vítimas serem encaminhadas aos diversos prontos-socorros aqui da capital amazonense. Um caso que chocou as pessoas que estavam em casa e também a imprensa que estava lá no local. A gente percebeu, inclusive, uma mobilização muito grande dos órgãos responsáveis, Corpo de Bombeiros, que chegou após 10 minutos do acontecido e foram acionando os outros órgãos aí que fizeram a delimitação da área, ajudaram no fluxo de veículos. Isso foi muito importante. E, Nayandra, a partir do momento em que as notícias iam chegando, a gente vibrava com cada sobrevivente. Ao todo, 10 pessoas estavam nessa aeronave, sendo 8 passageiros, entre servidores públicos e também pessoas que prestavam serviços nos municípios aqui do Amazonas, além do piloto e do copiloto. E eu vou trazer detalhes para você daqui a pouquinho. Então tá certo, Nádia Saldanha, até daqui a pouco. Não sai daí não, já já eu volto a conversar com você. A gente segue aqui ao vivo com a Crítica na TV. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse acidente com essa aeronave de pequeno porte ocorrido hoje no início da tarde dessa segunda-feira aqui em Manaus. A TV A Crítica que está aí trazendo essa cobertura desde as 2 horas da tarde, mais de 5 horas aí de transmissão ao vivo aí na Alô Amazonas.
Bom, a Força Tarefa do Consumidor pediu hoje à Justiça uma indenização por danos morais coletivos contra a concessionária Amazonas Energia por causa do apagão elétrico que atingiu Iranduba e Manacapuru em julho deste ano. Na ação, a Força Tarefa pede cerca de 58 milhões de reais. 70% da multa, pelo menos em torno aí de 41 milhões, seriam para investimentos no sistema de distribuição e fornecimento de energia elétrica aos dois municípios. O valor restante deve ser revertido para o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. Para a definição do valor da indenização, a Força Tarefa considerou a duração do apagão e a quantidade de pessoas afetadas. Só para a gente ter uma ideia, aproximadamente 200 mil habitantes da região metropolitana de Manaus foram afetados aí por esse apagão. Além do pedido de indenização por danos morais coletivos, a Defensoria Pública do Estado também ingressa com ações individuais por causa dos transtornos provocados aí por esse problema. Bom, começaram a valer, a partir de hoje, as novas regras para quem precisa tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Uma das novidades foi a retirada da exigência de aulas no simulador, que antes era obrigatória. As modificações têm como base a Resolução 778/2019. O número de horas ficou reduzido. Nas categorias A e B, as horas exigidas diminuíram de 25 para 20 horas. Já as aulas noturnas, de 5 caem para 1 hora. Já na categoria ACC, para quem conduz ciclomotores, o tempo exigido diminui para 5 horas e 1 hora noturna. Ainda para as cinquentinhas, durante 1 ano não vai ser necessário passar por aula para fazer prova teórica ou prática, a não ser que haja reprovação do condutor. Outra modificação feita pelo CONTRAN é sobre o uso opcional dos simuladores para adquirir a Carteira Nacional de Habilitação na categoria B. A partir de agora, os candidatos poderão optar ou não pelo uso do equipamento. O simulador também impunha um custo alto ao usuário, né? Um equipamento que tem uma hora-aula caro, deixou de ser obrigatório, é uma obrigatoriedade que vem desde 2014. A partir então da data de hoje, o usuário vai usar o simulador se ele assim o quiser. De acordo com o diretor, pessoas que estão na fase final do processo vão ser inclusas das novas regras e, segundo ele, a tendência é que tenha redução no preço para adquirir o documento. Esse é um mote do governo federal, que haja redução de preço, desburocratização dos serviços. Como vai haver redução da carga horária e os valores são cobrados a título de hora-aula, a gente acredita que sim, que deve haver alguma espécie de redução. Mas o mercado vai regular isso e a gente vai perceber isso com o tempo. O ex-governador José Melo e a esposa dele, Edilene Oliveira, foram autorizados pela Justiça Federal a terem um novo perímetro de confinamento. Com a decisão da juíza federal Ana Paula Serizawa, publicada hoje no Diário Oficial do TRF1, o casal que cumpre medidas cautelares com o uso de tornozeleiras eletrônicas pode agora ficar em Manaus e também no sítio localizado na rodovia M010 em Rio Preto da Eva, que é propriedade da ex-primeira-dama. O aumento do perímetro atende a um pedido da defesa do ex-governador. Os advogados pediam que Melo e Edilene pudessem ir a outros municípios, mas a solicitação havia sido negada. José Melo e Edilene Oliveira são apontados de participação em um esquema de corrupção que desviou milhões da saúde do estado do Amazonas, revelado aí esse desvio na Operação Maus Caminhos. E o Ministério Público Federal emitiu um parecer para quantificar os danos ambientais decorrentes de atividades de exploração mineral de ouro no bioma amazônico. A fórmula foi desenvolvida por peritos do órgão a pedido da Força Tarefa Amazônia. O parecer vai ajudar procuradores da República a identificarem o tamanho em valores pecuniários da destruição causada pela extração ilegal de ouro em solo amazônico, viabilizando aí o ajuizamento de ações civis públicas e a adoção de outras medidas judiciais para a reparação dos prejuízos causados à floresta. De acordo com o estudo, a extração ilegal de ouro pode causar prejuízos de até R$1.700.000 para cada quilo de ouro extraído ilegalmente. Você acompanha agora o resumo de notícias. Com
12 ocorrências em agosto, Manaus experimentou uma redução de 47,83% no número de mortes no trânsito, em comparação com o mesmo período do ano passado, quando ocorreram 23. Com isso, a capital amazonense teve o menor número de mortes dos últimos 10 anos nesse período. Outro registro de destaque é o aumento de 15,2% nas apreensões de armas de janeiro a julho deste ano. O Instituto de Criminalística do Departamento de Polícia Técnico-Científica contabilizou mais de 1.400 armas apreendidas. A maior parte de revólveres e pistolas, mas também foram recolhidos rifles, submetralhadoras e fuzis. E hoje, os internos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim começaram a receber atendimento jurídico. Essa é a primeira ação do ano da Vara de Execuções Penais, que até sexta-feira vai analisar pendências processuais dos internos do regime fechado do Compage. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta, você acompanha mais informações sobre o acidente aéreo com a aeronave de pequeno porte aí que aconteceu na tarde de hoje aqui em Manaus. Agora são 8h09, a Crítica na TV volta já.